Muita paz em Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor. Estávamos também, dizia, com saudade de você. A sua emoção é a nossa emoção, porque a oportunidade do trabalho na seara de Jesus é grandiosa e nós precisamos aproveitar essa oportunidade, fazendo o melhor ao nosso alcance. Sempre é tempo de aproveitar o tempo da melhor forma possível. Por isso, jamais será tarde, por mais que a gente imagine numa situação extremamente difícil, dolorosa, problemática, a solução existe. Há até um ditado popular que diz que o que não tem solução, solucionado está. E que a gente vai resolver tudo o que está ao nosso alcance no final. E que se não conseguirmos resolver, é porque o final ainda não chegou. Então nós temos tempo para tomar as melhores decisões, para fazer as melhores escolhas, aproveitando o tempo que Deus nos concede como uma oportunidade bendita da nossa evolução. Nós estamos tendo a oportunidade aqui, caros amigos presentes, aqueles que nos acompanham pela Rádio Comunhão, pela TV também, nós estamos tendo a oportunidade de estudar o livro O Céu e o Inferno, que é uma obra de Allan Kardec, é a quarta obra do chamado Pentateuco kardeciano. Kardec, a gente sabe, foi instrumento para que tivéssemos materializada entre nós a doutrina dos espíritos. Doutrina significa um conjunto de princípios fundamentais que vem nos trazer uma revelação do mundo espiritual. Por isso, espírita. A doutrina que tem como princípios fundamentais a existência de Deus, a existência, imortalidade e conservação da individualidade do espírito, a comunicabilidade entre os espíritos, a reencarnação, a lei de causa e efeito, o livre-arbítrio, a lei de evolução e a questão da pluralidade dos mundos habitados. São basicamente esses princípios do Espiritismo, que são todos naturais, porque fazem parte das leis de Deus, das leis da natureza. E é impressionante que tais princípios existem independentemente da nossa crença. Acreditemos ou não, eles existem. É como a questão, por exemplo, do bem e do mal. O mal existe? É uma pergunta, tem uma interrogação no final, vou fazer novamente. O mal existe? Como não? Como sim? Não existe, sim existe, como é que é isso? Olha que interessante. Vamos para o lado mais fácil. O bem existe? O bem existe. O bem vem de quem? Quem criou o bem? Deus. Quem nos criou? Nós somos bons? Com certeza. Olha só, que maravilha, né? Segurança. Na essência, nós somos bons. A nossa essência é boa. Esse é um ponto fundamental. Como nós somos filhos de Deus, a nossa essência é boa. Ou seja, nós tendemos naturalmente para o bem, para a evolução, para o amor. Agora, o mal existe? Quem criou o bem? Quem criou o mal? O homem criou o mal. Olha que as mulheres estão fora dessa, né? É no sentido do ser, não é? É a força de expressão, é o ser humano. Nós criamos o mal. Ora, nós não somos filhos de Deus? Se nós somos filhos de Deus, Deus não fez o mal, quem faz o mal somos nós, quem nos criou foi Deus, logo Deus também criou o mal. Verdade? Não, não é verdade. Esse aqui é um silogismo que a gente vai para um encaminhamento equivocado, não é? O fato de Deus ter criado só o bem, ter nos criado,
significa que nós temos a nossa natureza em essência boa. Caminhamos para a evolução. Esse é o nosso destino, é a nossa fatalidade, não há como fugir disso. Mas, na sua sabedoria, nos concedeu Deus o chamado livre-arbítrio. Ou seja, uma liberdade de ação, de escolha, de optar entre uma possibilidade e outra, com o uso da nossa liberdade. Quando nós somos criados simples e ignorantes, essa liberdade é pequenininha, ela está lá no começo. Depois, à medida em que a gente vai evoluindo, a liberdade também aumenta. Consequentemente, quanto maior a liberdade, maior também a responsabilidade. Então, se nós conhecemos mais, mais responsáveis nós somos. Veja, então, como é que é essa história do mal? O mal decorre da ausência do bem. O mal propriamente não tem existência, a não ser quando e enquanto alimentado. O bem tem existência própria? Tem, independentemente de nós. Se nós fizermos o bem, acreditarmos no bem, pensarmos no bem, agirmos no bem, ótimo para nós. Se nós agirmos num outro caminho que não o do bem, o bem continua existindo, apesar de nós. Nós vamos levar talvez um tempo maior para chegar a essa conclusão de que é necessário fazer e viver o bem. Vai levar mais tempo, mas o bem tem existência própria, porque é de Deus. O mal tem uma existência temporária, enquanto nós o alimentamos. Assim também são os sofrimentos que nós recebemos, Odélia, como consequência das nossas próprias ações, do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então, nós vamos ter do outro lado da vida nada mais do que a consequência natural das nossas escolhas, das nossas ações. É por isso que o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, esta obra maravilhosa de Allan Kardec nos deixa claro que o céu ou o inferno são estados conscienciais, são estados íntimos, que nós vamos levar aonde formos e onde estivermos. Não é de fora para dentro, mas é algo que vem de dentro para fora. Por isso eu carrego o meu inferno ou o meu céu. Independe de lugar circunscrito, físico, ou como endereço, com CEP e tudo ao qual eu vou. Porque é uma situação íntima. E nós vemos claramente isso colocado na obra O Céu e o Inferno. Quando Allan Kardec utiliza na segunda parte da obra, que são duas partes, em que se divide a obra O Céu e o Inferno, que ele usa uma metodologia interessante das chamadas evocações. Ele faz entrevistas com espíritos em diversas condições, em diversas situações. E há um caso que a gente está começando a analisar mais detidamente, que são os espíritos que acabaram deixando a existência física pelo suicídio. No primeiro capítulo dessa segunda parte, Allan Kardec faz um verdadeiro tratado sobre o passamento. A gente sabe o que é passamento? É a morte, né? Isso mesmo, é. Passamento é a passagem, a desencarnação. Costumeiramente, nós usamos o vocábulo desencarnação e não desencarne, embora a gente veja cada vez mais comumente o vocábulo desencarne. Por quê? A gente não fala o encarne, a gente fala a encarnação. Por esse paralelismo, também seria mais indicado, adequado, não utilizarmos o desencarne, mas a desencarnação. O importante é que a gente se entenda, não é? Então, é esse processo da desencarnação, o passamento, a chamada despedida dessa existência física e a entrada no novo mundo, o mundo espiritual. É um novo mundo porque para nós é desconhecido. Ora, como é que pode ser desconhecido se nós de lá viemos? Não é curioso? É desconhecido porque a gente se esquece, não é? Aí a gente tem que relembrar, aí precisa aportar, a gente fica assim curioso, né?
apesar de sermos espíritas, como é que é a situação daqueles nossos irmãos, conhecidos, parentes, amigos, aqui mesmo da comunhão, que já nos antecederam? Como é que será que eles estão? Não é? Como é que receberam o outro lado da vida? Eu me lembro de um companheiro, trabalhador da Federação Espírita Brasileira, em que ele já no momento do desenlace, nesse período do desprendimento, da desencarnação, ele estava então na UTI e teve um momento em que uma médium teve a seguinte percepção, que esse nosso companheiro teve a oportunidade de retornar ao corpo físico, de permanecer mais algum tempo aqui, com algumas limitações naturais pela condição de saúde, ou de se desprender naquele momento. Olha que coisa curiosa, meus amigos, porque o indivíduo chegar do outro lado da vida, está no estado de semidesprendimento, um estado de coma normalmente propicia isso, a pessoa na UTI, né, ou bem um tanto quanto ausente. Ela, como espírito, tem a oportunidade, olha, meu irmão, né, você pode retornar e ficar mais um tempo lá na Terra, ainda nesta existência, ou você já pode se desprender agora, a escolha é sua. É curioso, não é? Porque é um mérito que o espírito tem. E aí, então, narra-nos a médium que esse nosso irmão, considerando a situação dos familiares, dos entes queridos, daqueles a quem ele tinha uma vinculação mais próxima aqui na Terra, as situações estavam encaminhadas, ele então decidiu-se por também seguir o seu curso. Então, desencarna, se desprende. Que é um momento curioso esse do passamento. É por isso que Kardec coloca no item 1 desse capítulo 1º da segunda parte, quando fala do passamento, a seguinte expressão: a certeza da vida futura, que todos nós temos a certeza da vida futura. Alguém duvida aqui que há uma vida futura? A vida futura é para nós uma abertura impressionante para o conhecimento e para o entendimento da própria mensagem de Jesus. Está lá no capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala meu reino não é deste mundo, para colocar exatamente a perspectiva da vida futura como um dogma, que Kardec utiliza o vocábulo dogma para vida futura. Para a expressão vida futura, ele usa o termo dogma. Em que sentido? De princípio. De um princípio básico, de um princípio fundamental. Ou seja, é uma coisa na qual, naturalmente, a gente deve acreditar, porque nós viemos do plano espiritual, para o plano espiritual voltaremos. Somos imortais. Não fomos criados nem no momento do nascimento, nem no momento da concepção. Nós já existimos antes. Assim também não vamos deixar de existir após o passamento, após a desencarnação, porque somos espíritos imortais. Então, veja, nós temos essa certeza da vida futura, nós acreditamos que somos imortais e que não vamos morrer com a morte do corpo físico, porque a morte nada mais é do que a extinção da vida orgânica. Mas nós, em essência, continuamos vivos. Todos sabemos disso, não sabemos? Mas olha só que interessante, essa certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Responde, né, Lizia? Olha que coisa impressionante. Esta certeza, porque não é uma crença para nós estamos certos de que não morremos, de que nós continuamos vivos após a morte. No entanto, essa certeza não vai excluir as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Por quê? Se eu fosse morrer hoje, como é que eu ficaria? No meu caso, desesperado. Por que a gente ficaria assim? Acho que eu teria alguns outros companheiros numa situação semelhante, não? Não estaria sozinho. Por que será que a gente ficaria assim? Os colegas lá estão conversando, não é? Por quê? Porque a gente
Ah, por causa do apego, é a voz da sabedoria, né? Que maravilha, por causa do apego. Por quê? Pode falar. Porque desconhece, assim, nós temos certeza, mas a gente fica meio, o que que virá? Como é que será, não é? E a gente começa a ter um pouco de dúvida, que passa a ser quase certeza quando a gente começa a examinar a nossa situação, o nosso estado íntimo. Como é que eu estou? Você que está em pé aí, vocês duas, como é que vocês estão? Bem? Pode entrar, não precisa ir embora não. E aí o que acontece? Eu começo a observar, como a senhora está falando, de repente eu estou apegado a muita coisa. Eu me sinto preso, eu me sinto ainda compromissado e comprometido com um monte de coisa. Se eu tivesse que deixar tudo isso agora, eu não estaria em condições. Aí eu fico apreensivo. Ah, ficar apreensivo é você realmente se preocupar. Começar a se incomodar com o que virá, e se virá isso, eu não estou em condições ainda. Então vejamos que a obra O Céu e o Inferno é um verdadeiro tratado da preparação que a gente tem que ter adequada para o nosso passamento, para a nossa chamada morte do corpo físico, do desprendimento. O nosso exercício todo deve ser o do desapego, do desprendimento. Porque tudo que nos prende, tudo que nos faz tornar apegados, nos amarra e tende a coibir a nossa liberdade e a nossa libertação. Obrigado, amigo espiritual. Por quê? A desencarnação, o processo da morte, deveria ser para nós um processo de libertação. É por isso que Joana de Ângeles deixa clara, Ana Morelli, que às vezes a gente morre, mas não consegue desencarnar. A gente já falou isso aqui várias vezes, porque é um aprendizado que a gente tem que colocar aqui, ó, para sentir de verdade, entender e viver isso. Por que o laço de família é tão forte? Pois é, porque graças a Deus, esse Pai misericordioso nos deu a oportunidade da gente vir numa família consanguínea ou não, para a gente desenvolver os laços do amor. Como a gente tem essa afetividade que vai se desenvolvendo e nós ainda não somos tão desprendidos, o nosso amor ainda se caracteriza lá pelo primarismo, por ora. É um amor-paixão, é um amor-posse, é um amor-propriedade. É o meu filho. Isso cabe para as mães, não é? Para os pais também. Meu filho. Outro dia eu li uma frase que eu recebi pelo WhatsApp. Hoje a comunicação mais moderna é o WhatsApp, não é? Coisa impressionante. A gente vive o WhatsAppiano por aí. Então, recebi a comunicação assim: a gente se preocupa em deixar um mundo melhor para os nossos filhos. A gente quer que o mundo seja melhor para os nossos filhos. Melhor do que é para nós. O mundo do futuro seja melhor para os nossos filhos. A gente só se esquece de um pequeno detalhe, de deixar filhos melhores para o mundo. Olha que interessante. Então, é um trabalho de desprendimento, desapego, de abnegação. Os laços familiares vão desenvolver em nós o verdadeiro amor, que é uma conquista gradativa. Por isso essa relação que existe, por isso esse apego ainda tão grande, depois vai se tornando, né, mais um sentimento, mais um processo de abnegação, até chegar ao sacrifício. A gente se sacrifica por um ente querido, não é verdade? Porque a gente ama, mas é um amor que liberta, não é um amor que prende. Então o lar é uma bênção, como um cadinho purificador para a nossa própria evolução espiritual. Ainda bem que ele existe, não é? E a gente tem que agradecer todos os dias a oportunidade da família. E os pais merecem gratidão eterna, só pelo fato de terem dado a oportunidade da gente estar aqui na presente existência. Então, continua Allan Kardec, há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Como é que vai ser esse momento? Exatamente no instante em que a gente estiver nesse desprendimento, no momento em que os laços vão ser desatados, em que a gente sabe que o corpo físico está unido ao corpo espiritual,
molécula a molécula. É como se os nós todos estivessem ali atados, amarradinhos, e para haver o processo da desencarnação, do desprendimento, é preciso desligar. Esses nós precisam ser desatados. E aí você tem os laços que ligam a mente, que ligam o coração. Isso tudo precisa ser desatado, laço a laço. Então não se rompe cortando simplesmente. É feito todo um trabalho de preparação, a não ser no momento contundente de um desastre, por exemplo, que você tem um choque. E assim também acontece com o suicídio. Porque o corpo não estava necessariamente com a sua quantidade de fluido vital esgotada. Então precisaria viver mais tempo na presente encarnação. Se é cortado, Vânia, antes do momento, aquela energia permanece. E é por isso que André Luiz, nas suas colocações, de forma muito didática e em vários casos aprofundada, ele vai dizer aqui no Missionários da Luz, que é o terceiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, sobre a importância da preparação para a morte. E a gente estar preparado para a morte é se preparar adequadamente durante a vida. Não é um passe de mágica. Opa, agora chegou a minha idade, eu preciso me tornar um religioso, ou preciso me apegar às coisas de Deus, porque está próximo, não é? O meu passamento, a minha desencarnação. Não é bem assim. A gente tem que ir se preparando aos poucos, gradativamente, a cada dia. E o sono nos enseja isso. Todo dia a gente morre um pouquinho, não é? Que a gente pode se desprender, um exercício que a gente vai fazendo, que a gente possa aproveitar bem isso. O capítulo 11 do Missionários da Luz fala sobre intercessão, que é um caso de uma ocorrência de um suicídio do Raul, o personagem aqui chamado Raul. E eles vão prestar uma assistência, porque esse indivíduo acaba se suicidando e ele vai ser, entre aspas, vítima dos chamados vampiros, no plano espiritual. Daqueles seres que se encontram ainda no estado tão animalizado que eles precisam se alimentar dos fluidos animais. Ou seja, quanto mais materializado, é alimento para eles. Então, eles vivem em determinados ambientes, inclusive André Luiz coloca aqui os matadouros para se alimentarem desses fluidos vitais ainda da própria carne. E esse suicida, ele estava nessa condição. Os espíritos ali, praticamente sugando o que lhe restava de energia, quando chega André Luiz e a equipe espiritual, e eles, então, percebendo, dão espaço para que o indivíduo possa ser assistido. É uma narrativa que está no Missionários da Luz. E é interessante, porque nós pegamos esse caso para falar da desencarnação. Quando chega aqui no Entre a Terra e o Céu, que é o 7º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, a gente já abordou aqui o caso de Júlio, porque o livro é todo, né, do menino Júlio, de 8 anos, que acabou também desencarnando. E estava no plano espiritual, na mansão, paz. E aí a gente vê aqui a narrativa de outro personagem, que é Esteves, que vivia na época da Guerra do Paraguai. E nessa época, ele, então, tem todo um enredo, que eu vou recomendar a leitura para vocês, em que ocorre um homicídio. E aí vai André Luiz, e curiosamente, no Lar da Bênção aqui, ele fica, não da paz, mas da bênção, ele fica assim com uma questão sobre o homicídio e o suicídio. O homicídio é quando o indivíduo tira a vida do outro. O suicídio é quando o indivíduo tira a sua própria vida. Então, valendo-me da excursão para o Lar da Bênção, eles estavam em excursão, olha que coisa maravilhosa, eu estava volitando, né, caminhando para lá. Indaguei do ministro quanto a certo enigma que me feria a imaginação. André Luiz, ele ficava muito concentrado, era muito pensativo, sempre buscando alguma coisa. Esteves, que é o personagem, ao tempo da Guerra do Paraguai, sofrera tanto quanto Júlio. Júlio é esse menino de 8 anos. O suplício do veneno.
Ambos haviam sido vítimas por envenenamento. Por que surgiam em ambos efeitos tão díspares? Eles estão no plano espiritual, analisando a situação de Estevão e analisando a situação do menino Júlio, de 8 anos. Ora, por que a situação de um e de outro é tão diferente? Aí, o menino ainda trazia a garganta doente, lá no plano espiritual. A garganta do menino estava doente. Ah, Campete, quer dizer que morreu, continua doente? Claro. Pensa que morreu, sarou? Sarou se sua mente está sã, se o seu sentimento está equilibrado. Se nós nos mantivermos apegados, nós vamos continuar presos, vamos continuar sofrendo. Por isso que o céu e o inferno coloca. O plano espiritual nos aguarda com as consequências naturais das nossas condições. Nós não vamos para um céu de beatitude contemplativa, porque isso não existe, mas não iremos num céu de uma paz íntima se não construirmos a paz. Por isso que o primeiro beneficiado é aquele que faz o bem, assim como aquele pacificado é o que semeia a paz. E aí a gente vai ter a condição, a situação natural em que nós trabalhamos por merecer. Então o menino trazia ainda a garganta doente. Ao passo que o enfermeiro, que era o Esteves, vitimado por Leonardo, não parecia haver conhecido qualquer consequência mais grave. Então, eram duas situações distintas. Um estava com a garganta afetada no plano espiritual, seu corpo perispiritual ainda, mantendo os registros do envenenamento, e o outro que houvera sido vítima de Leonardo, que aqui tem um intrincado caso de amor, aquela coisa toda, ele acabou sendo vítima de um homicídio, então Leonardo assassina Esteves por envenenamento. E aí, André Luiz fica curioso, por que a situação de um, né, de um jeito ou do outro? Clarencio, que é o mentor espiritual aqui, sorrindo, explicou afetuoso. Vocês têm a resposta? Por que um está numa situação e outro noutra situação? Ah, com certeza. Com certeza ele não estava ainda totalmente liberto, mas veja, a situação de quem foi envenenado era melhor daquele que se envenenou. Olha a resposta que Clarencio dá. Não tomaste em consideração o exame das causas. É importante avaliar o que deu origem ao problema. Como é que esse problema surgiu? Tem que ir lá na fonte. Para resolver, tem que ir na causa. Por isso que, quando espontaneamente aplicado pelos próprios espíritos, em alguns casos induzidos, quando muito bem orientado, você utiliza a chamada TVP, Terapia de Vidas Passadas, para regressar a um ponto de origem, ou seja, que deu a causa ao problema ou à situação, ao sofrimento que você enfrenta hoje. Detectada essa causa, você pode trabalhar a solução. Não é só porque chegou lá, vi que era esse o problema, de fato, está resolvido. Não, você tem que trabalhar isso. Por isso que muitos recursos de TVP, quando não bem aplicados, você vai, abre a causa de um problema. Hoje você já tem outros problemas, você quer resolver, deixa aberto aquele, você vai ter 2 com mais 1, 3, vira uma confusão. Por isso que tem que ter bom senso, tem que ter equilíbrio, tem que saber fazer. Evidentemente, os espíritos utilizam isso de maneira mais espontânea. Mas a gente pode usar esse recurso quando devidamente indicado. Não tomar isso como uma base, uma regra geral. Mas eles mesmos utilizam. Aí você vai à causa, detecta, se desperta, compreende que de fato há um problema, provavelmente causado por você mesmo, por nós mesmos, aí você se predispõe à melhoria. Então ele diz assim, não tomaste em consideração o exemplo das causas. Esteves foi envenenado, enquanto Júlio se envenenou. Olha a diferença, meus irmãos. O indivíduo que é vítima de um homicídio, comparando-se com aquele que é um suicida, no plano espiritual terão situações distintas. Ambos morreram, ambos deixaram o corpo físico.
Ambos foram por uma razão aqui que é o envenenamento. O objeto, o mecanismo foi praticamente o mesmo. O que diferencia é que um foi pela vontade de outrem e o outro foi por sua própria vontade. E aí, o que aconteceu? Sim, era recorrente. A gente precisa ler o livro, porque a gente vai ver essa trajetória. E a gente vai ver aqui numa situação de caso de suicídio que é a recorrência na 4ª vez. Por que que isso acontece? A doutrina espírita explica para nós a tendência que a gente pode ter diante de uma necessidade de prova. Vejamos, o espírito, quando ele retorna ao corpo físico, quando ele reencarna, ele não deixa de ser espírito porque é criança. Antes de ser criança é espírito. Então, nós trazemos as nossas tendências pretéritas. E em dado momento nós seremos quase que, digamos assim, envolvidos numa circunstância, numa situação que nos levará à prova semelhante à que atravessamos por nossa própria conta ou que a vida nos ensejou por necessidade, até que a gente tenha completamente superado aquela limitação. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, uma fragilidade, uma fraqueza com relação a algum aspecto, eu serei testado nele. Isso é uma bondade de Deus, meus irmãos. Olha que maravilha. É uma maravilha que Deus nos concede porque Ele quer ver o filho forte, quer ver o filho vitorioso, com o uso do próprio livre-arbítrio, não por uma imposição, porque Ele poderia nos ter criado já perfeitos, puros. Mas qual é o sentido da existência se assim o fosse? A vida ficaria sem sentido. Por isso, há casos, inclusive, que o próprio Chico Xavier narra nessa sua experiência larga, de espíritos recorrentes no suicídio que vêm com situações limitadas no seu corpo físico, desde criança. Há um caso, por exemplo, de uma criança que ela ficava deitada numa cama apenas com o seu tronco. Ela não tinha as pernas, não tinha os braços. E aí a gente vê aquilo, ficava penalizado, meu Deus do céu, né? Onde é que está a justiça de Deus? Está exatamente na sua bondade, em conceder àquele indivíduo alguns limites, naquele caso específico, para que ele não recorresse novamente ao suicídio. Porque se ele tivesse uma mão, tivesse uma perna, ele se utilizaria provavelmente para novamente cometer o suicídio. Então, a gente, quando entende o contexto do antes, fica mais fácil a gente visualizar. Então, vejamos como é uma questão diferenciada. No caso, a gente tem que trabalhar sempre a dignidade do valor da vida. Não tirarmos a vida alheia e não tirarmos a nossa vida. Porque, como nos ensina Chico Xavier, aprendi lendo o livro agora Amor e Verdade, que a FEB lançou em parceria com o Céu, um livro inédito, vale a pena a gente conhecer, já deve ter aqui na livraria. Amor e Verdade é o título. E Chico coloca essa questão do suicídio como sendo um dos maiores crimes que a gente pode cometer contra nós mesmos. Eu sempre pensei, é conceito, né, com relação a Deus, é o maior crime que a gente pode cometer contra Deus. Só que Deus não se sente de maneira alguma vitimado e ofendido. É com relação a nós mesmos, porque nós tiramos a oportunidade do trabalho, do desenvolvimento, seja por que razão for, não é? Então ele continua aqui, a fixação mental do remorso, olha aí, a colega falou, né, que provavelmente não se esqueceu e tal, é o remorso, opera inapreciáveis desequilíbrios no corpo espiritual. Se a gente vai com remorso é algo que a gente fica se cobrando consciencialmente porque não se libertou de um mal, porque a gente fez alguma coisa errada que não deveria ter feito e a gente fica se cobrando. Então, o remorso não é uma coisa saudável. Ele fica como se nos purgando ali de uma maneira que não seja equilibrada. A gente precisa se arrepender efetivamente, como o Código Penal da Vida Futura coloca, para poder expiar e depois reparar. O mal como que se instala nos recessos da consciência que o arquiteta e concretiza. Veja, a própria consciência arquiteta o mal e o concretiza na realização cotidiana.
É por isso que o mal só tem existência enquanto nós o alimentamos. Se nós não o arquitetarmos, não o concretizarmos, ele deixa de existir. Assim como, não é? As sombras. Quando você acende uma luz, a sombra vai embora. Assim também, surgiu o bem, o mal se dissipa. Vimos Leonardo Pires com uma imagem de Esteves, era a encarnação de um e de outro, atormentando-lhe a imaginação, e observamos Júlio, enfermo até agora em consequência de erros deliberados aos quais se entregou há quase 80 anos. Olha o tempo, que coisa impressionante. E a gente vai vendo o desdobramento, fica aí a recomendação da leitura. Então, sofremos ou não nesta passagem, no momento da transição. Por isso se inquietam e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Se há uma coisa certa, é que todos nós voltaremos ao plano espiritual, pela desencarnação. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos dessa. Ricos e pobres devem todos fazê-la, por dolorosa que seja a franquia, nem posição nem fortuna poderiam suavizá-la. Ela precisa ser feita. Nós precisamos enfrentá-la. E, vale dizer, a gente precisa estar preparados. Nós precisamos estar em condições. Por isso, a gente vai relatar aqui o caso de Felicien. Felicien era um homem rico, instruído, poeta de espírito, possuidor de caráter, era, assim, obsequioso, um indivíduo que, de certa maneira, tinha honra. No entanto, ele tem uma decepção financeira, porque ele quis conquistar mais e mais. E acabou diante dessa decepção, como ele já tinha uma idade provecta, já era uma idade certamente avançada, ele não se viu em condições de resgatar essas dívidas que constituiu e tomou a decisão de se enforcar. Ele então se enforca em 1864, em dezembro, no seu quarto de dormir. Não era materialista nem ateu, mas um homem de gênio um tanto superficial, ligando pouca importância ao problema da vida de além-túmulo. Por isso que é bom a gente se preocupar com o que virá depois. Conhecendo-o intimamente, evocamo-lo. Olha que interessante. Então, aqui, quem evoca, provavelmente Kardec, até pela sabedoria da evocação, conhecia esse indivíduo. 4 meses após o suicídio. É pouco tempo, não é? 120 dias só. Fez a evocação. Inspirados pela simpatia que lhe dedicávamos, porque, de certa forma, esse homem tinha a simpatia das pessoas. Aí vem a evocação, a resposta do Espírito. Choro a terra na qual tive decepções, porém menores do que as experimentadas aqui. Ele está dizendo que lá no plano espiritual ele sofre mais do que aqui na terra. Eu que sonhava maravilhas, estou abaixo da realidade do meu ideal. Então ele idealizava uma coisa, na prática, na realidade, ele estava em outra situação. O mundo dos espíritos é bastante promíscuo. Veja que a situação do espírito, o estado consciencial dele, ele transferindo ou transmitindo a sua experiência. E para torná-lo suportável, fora mistério uma boa triagem. Ele vai dizer que lá no plano espiritual vivem misturados. E muitos espíritos, inclusive, que não se simpatizam uns com os outros, que não são tanto agradáveis, estão ali convivendo juntos. Não tornam a ele. Ele está dizendo que não volta mais para aquele mundo, para aquela situação. Que esboço de costumes espíritas se poderia fazer aqui? O próprio Balzac, que era um autor francês, que descrevia a questão das dificuldades morais do homem, ele teria dificuldade de relatar aquela situação que ele estava vivendo. E ainda ele questiona, onde é que estão esses espíritos que promoveram tanto mal que ele não via ali? Bom, aí vem uma explicação. Apesar de o espírito nos declarar que se acha numa sociedade assaz promíscua, misturada, e, por conseguinte, de espíritos inferiores, surpreendeu-nos a sua linguagem, porque ele tinha uma linguagem elevada, uma linguagem assim correta, não é? Aí ficou um pouco na dúvida quanto à identidade. Será que era realmente o Felicien ou não? Tende a bondade de nos dizer como morrestes. Olha o momento, a transição. Por isso que Kardec faz um verdadeiro estudo de psicologia da morte, preparando para que a gente possa entender a importância desse momento da transição. Então, ele quer saber como foi que o indivíduo morreu.
Como morri? A resposta: pela morte por mim escolhida. Ele escolheu o gênero da morte, a que mais me agradou, sendo para notar que meditei muito tempo nessa escolha com o intuito de me desembaraçar da vida. Olha que situação. Nós pegamos um caso aqui no Missionários da Luz, que houve uma situação tal que Raul, ele se suicida, mas ele prepara todo um ambiente para mostrar que houvera sido vítima de homicídio. Ou seja, é como se ele houvera sido assassinado, mas na verdade ele se suicidou. E a gente foi encontrar essa explicação aqui na obra, que é A Vida no Mundo Espiritual, estudo da obra de André Luiz. Quando a gente pega no índice, que tem um índice no final, a gente vai lá em suicídio, olha, Lizia, que coisa interessante. Aí está aqui, onde é que está, em qual livro que aparece a distinção entre o homicídio e o suicídio, o seu estado lá no plano espiritual, como é que é isso? Aí eu falei, vamos ver como é que o indexador fez isso aqui, vamos ver a nossa equipe se funciona a coisa, né? Então está lá, suicídio, vai lendo aqui em ordem alfabética, alienação mental E, tal, de repente vem assim, olha, desconfiança de assassínio e aparências de suicídio. Opa, está aqui. Missionários da Luz na página 134. Por isso que é importante uma obra de referência, não é? Facilita demais a nossa vida, não é? A gente vai buscando na leitura, vai se aprofundando, vai pegando o conceito. Então, ele meditou, ficou muito tempo ali, fez a escolha, no intuito de se desembaraçar da vida. Olha, o suicida, às vezes, ele tem essa ilusão. Ele pensa que ele vai se libertar, quando, na verdade, ele se aprisiona mais ainda. Apesar disso, confesso que não ganhei grande coisa. Libertei-me dos cuidados materiais, porém, para encontrá-los mais graves e penosos, na condição de espírito, da qual nem sequer prevejo o termo. A pena dura enquanto há necessidade do espírito. Está lá no Código Penal da Vida Futura, que a gente viu aqui. O espírito vai alimentando por uma necessidade, ele carrega essa dor, esse sofrimento onde ele estiver, para onde ele for. É o que ele está narrando aqui. Ele leva esse sofrimento. Aí, ao guia do médium, o espírito em comunicação será efetivamente o de Felice? Esta linguagem quase despreocupada torna-se suspeita em se tratando de um suicida. E a resposta do guia do médium: sim. Entretanto, por um sentimento justificável na sua posição, ele não queria revelar ao médium seu gênero de morte. É uma questão dele, né? Às vezes a pessoa, né, quer se preservar natural. Foi por isso que dissimulou a frase, acabando, no entanto, por confessá-lo diante da pergunta direta que lhe fizeste, e não sem angústias, porque confessar isso também para o espírito é um sofrimento. O suicídio fala sofrer muito, e por isso desvia o mais possível tudo que lhe recorde esse fim funesto. De tudo ele tenta se libertar dessa questão do suicídio, da ideia, só que é recorrente. Olha o que acontece. Aí vem a pergunta ao espírito. A vossa desencarnação tanto mais nos comoveu quanto lhe prevíamos as tristes consequências, além da estima e intimidade de nossas relações. Pessoalmente, não me esqueci do quanto eres obsequioso e bom para comigo. Olha a importância do indivíduo ser bom para com o outro. Mesmo tendo sido suicida, isso aqui lhe dá um certo mérito, o fato dele ter sido bom, obsequioso, aí o evocador tem essa simpatia para com ele. Seria feliz se pudesse testemunhar-vos a minha gratidão fazendo algo de útil para vós. Então ele quer ajudar aquele suicida. E aí o suicida responde: entretanto, eu não podia furtar-me de outro modo aos embaraços da minha posição material. Ainda está com essa ideia. Agora só tenho necessidade de preces. Como é necessária a prece ao suicida? A oração é fundamental, meus irmãos, porque nos dá uma força impressionante para nós enfrentarmos os momentos mais difíceis da vida, seja aqui na encarnação, seja no mundo espiritual. Por isso, vamos orar pelos suicidas. Por isso existe essa reunião aqui, inclusive aos domingos, com esse propósito tão bonito, porque eles precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. Agora só tenho necessidade de preces. Orai, principalmente para que me veja livre desses hórridos companheiros que aqui estão junto de mim. Nós estamos lendo o Céu e o Inferno. Suicida, suicida. Lembram de Nosso Lar? Primeiro capítulo, no umbral. Olha que interessante.
O que André Luiz descreve que via? O Felicien está descrevendo aqui o que ele via. 1865, meus irmãos. Aí a gente diz, mas Kardec não tratou do assunto. Tratou do assunto e está aqui claramente. O que os outros espíritos fizeram foi dar um desenvolvimento com base no que Kardec pôde trazer para nós pela revelação dos espíritos. Então, olha aqui, ele estava pedindo ajuda porque estava sendo perseguido, obsidiando-me com gritos, sorrisos e infernais motejos. Eles chamam-me covarde com razão, porque é covardia renunciar à vida. É a 4ª vez que sucumbo a essa provação. O que a gente entende daqui? É a 4ª vez que ele... É isso. Ele já houvera se matado por 3 vezes anteriormente. Essa é a 4ª vez. Não obstante a formal promessa de não falir. Fatalidade, olha a interpretação do Espírito, fatalidade. Orai, que suplício meu. E ele vai descrevendo aqui, não é? Será que terei forças e tudo mais? Aí vem, esse caso particular de suicídio, posto que realizado em circunstâncias vulgares, apresenta uma feição especial. Ele mostra-nos um espírito que sucumbiu muitas vezes à provação, que se renova a cada existência e que renovará até que ele tenha forças para resistir. Quando a gente vai para o Livro dos Espíritos, quando se trata da escolha das provas, lá no plano espiritual, quando a gente faz a escolha das provas para a existência física, nós temos relativa liberdade de escolha, dependendo da nossa situação espiritual, da nossa evolução. Então a gente faz algumas escolhas e depois você vai ser provado, vai ser testado na vida material. Por quê? Porque há necessidade. O espírito escolhe lá quando ele está mais livre, com uma visão mais ampla, porque ele sabe que passar pela prova é importante para que ele se fortaleça. Sem a prova a gente não tem como dar o testemunho. Por isso a expiação, a prova não são mal, pelo contrário. Representa a oportunidade da gente reconquistar o caminho do bem. A prova vem como um teste para aferir o nosso valor, para saber se nós já temos condições efetivamente. Por isso, na sua lucidez de mestre, Kardec coloca que, sendo preciso recomeçá-la, a prova, até que saiamos vitoriosos da campanha. Enquanto a gente não disser para nós mesmos, nos nossos exemplos, que temos condições seguras de nos libertarmos daquela prova ou daquela tentação, daquela mazela, daquela inferioridade, daquela enfermidade, daquela tendência negativa, nós seremos testados nela. Oh, misericórdia divina, quanta inferioridade da minha parte ainda. Quantos testes não terei que sofrer? O indivíduo, por exemplo, que tende a ser meio colérico, ele vai ser testado na paciência, não é isso? O indivíduo que costuma fazer tudo muito lentamente e de repente causa irritação no outro, que faz de maneira mais acelerada, vão nascer juntos, para um aprender um pouco com o outro. Não é? Cada um tem o seu tempo e a gente precisa considerar isso. Vai seu lerdo, ou seu apressadinho, vão ficar no meio termo, né? Não tão lerdo, nem tão apressadinho. Vamos caminhar juntos. A gente vai aprendendo. Aí a bênção da reencarnação na família, inclusive, né? Porque a gente se reencontra e geralmente são espíritos simpáticos, não é? E também espíritos muito simpáticos. E a gente vai ali aprendendo. Graças a Deus, essa bênção da oportunidade. Então veja aqui, aí vem o espírito. Ouvir. Eu vou-lo peço. Aqui é o evocador. Por isso que a gente entende aqui como Kardec, numa sabedoria impressionante. Meditai sobre as minhas palavras. O que denominais fatalidade é apenas a vossa fraqueza. Kardec tem autoridade moral para dizer isso. Pois se a fatalidade existisse, o homem deixaria de ser responsável pelos seus atos. Porque ele tomou aquilo fatalidade e tal. Não, não foi fatalidade, foi escolha. Aqui existe um conceito, meus irmãos, profundo do Espiritismo. Não há fatalidade no que diz respeito ao aspecto moral. Ou seja, ninguém nasce para ser mal, ninguém nasce para matar o outro, ninguém nasce para se matar, ninguém nasce para prejudicar outrem. Nós nascemos para o bem, para o auxílio, para o resgate, para a expiação, no nosso caso que a gente precisa ainda, antes de ascender, antes de evoluir. Vamos resgatando,
vamos espiando e vamos evoluindo. Isso faz parte do processo. Não há fatalidade no aspecto moral. O que sempre vai determinar é a nossa escolha, que é livre. A partir do momento que a gente escolhe, a gente passa pela prova para ver se a gente dá conta. Por isso nós vamos ser testados. Aqueles que ainda temos dificuldades, e a maioria de nós, no que diz respeito às tendências de um desequilíbrio na abordagem da sexualidade, nós seremos testados nesse aspecto, não é? Por isso que a gente tem que ter vigilância. Oração, olhai, vigiai, orai, não é? A gente tem que ter isso, é a percepção da realidade, é ficar atento para não se desviar do caminho e orar para pedir força, para a gente ter essa fortaleza na sustentação. O orgulho somente pode levar o homem a atribuir ao destino as suas infelicidades terrenas. Ele teve a liberdade porque ele era rico, né? Queria ficar mais rico ainda, então houve aí um equívoco, porque ele depois, por um erro, perdeu tudo praticamente e não teve a coragem de assumir isso. E aí vai o descrito aqui. A vossa aprovação consistia no encadeamento de circunstâncias que vos deveriam dar não a necessidade, mas a tentação do suicídio. Então, não há necessidade nunca do suicídio. Porém, nós podemos ser tentados ao suicídio se tivermos essa propensão. Assim como nós somos tentados em qualquer outro tipo de vício ou de equívoco, porque nós temos ainda a propensão. Por isso que o jovem Timóteo dizia que nós somos tentados na nossa concupiscência, nas nossas tendências negativas, nas nossas fragilidades. Então, há sim a tendência, mas não a necessidade. Desgraçadamente, apesar do vosso talento e instrução, não soubeste dominar essas circunstâncias e sofreis agora as consequências da vossa fraqueza. Essa prova, tal como pressentis, com razão, deve renovar-se ainda. Olha que impressionante. Ele vai sofrer novamente a prova da tentação do suicídio, não da necessidade do suicídio, porque não existe. Fica claro, gente, para nós todos? Para dizer o seguinte, ninguém tem necessidade de fazer o foi fatalidade o fato de eu ter cometido aquele erro. Nada. Foi uma escolha sua, foi uma fragilidade, foi uma fraqueza, foi um momento em que você cedeu. Nós precisamos reconhecer isso, até para admitir a necessidade da subida. Longe de acusar a sorte, que é a vossa própria obra, olha só, a sorte é a nossa própria obra. Admirai a bondade de Deus, que em vez de condenar irremissivelmente pela primeira falta, oferece sempre os meios de repará-la. Ai, Deus, sempre oferece condições da gente reparar o mal. E depois o Espírito agradece e se predispõe na sua vontade a retornar. Vejam que investimento, que é a reencarnação, o retorno, onde nós vamos enfrentar tantas provas, tantas expiações ainda por nossa necessidade, para depois a gente efetivamente se libertar, porque nós vamos estar seguros, nós vamos estar firmes, nós vamos sentir, então, que as coisas acontecem, mas já não nos chamam a atenção, porque a gente já está com foco em algo que é superior, a gente já enxerga mais a espiritualidade, nós compreendemos a vida numa amplitude de novos horizontes que a doutrina espírita nos faculta. Por isso, a bondade de Deus jamais nos faltará. E por isso sempre a gente vai ter oportunidade de fazer as melhores opções, as melhores escolhas na nossa vida. Que a gente possa começar e se decidir a isso. O melhor dia qual é? Qual a melhor hora? Então vamos começar, meu irmão. Sempre há tempo da gente fazer o melhor. Minha irmã, meu irmão, meus irmãos. Que a gente se concentre no bem, que a gente levante a cabeça, siga animada, porque se nós estamos com a disposição de fazer o bem, nós teremos o amparo necessário para que esse bem efetivamente seja concretizado. É por isso que às vezes nos falta a vontade. Se a gente fortalecer a vontade, como nos ensina aqui Allan Kardec e André Luiz, a gente ora, vai receber ajuda, a intercessão que está no capítulo 11 do Missionário da Luz. Eles vão dar um apoio, até uma sustentação, mas é preciso que a gente tenha boa vontade de agir, fazendo a nossa parte.
E eu estou certo de que todos nós aqui estamos bem intencionados e queremos fazer o melhor ao nosso alcance. Só falta um detalhe: fazer. Vamos começar? Muito obrigado pela atenção de todos.